Todo mundo reclamando da Marvel, falando que as produções da Marvel estão ruins, mas o que a Marvel deveria fazer para melhorar? Nesse vídeo eu vou dar algumas sugestões do que a Marvel deveria tomar de atitude para que ela possa melhorar no futuro, logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Meu nome é Rafael Loures e hoje eu quero conversar com vocês sobre o que a Marvel pode fazer aí para melhorar os seus filmes e tudo mais, e trazer o público de volta, porque afinal de contas tem muita gente falando que saturou, né? Muitos canais aí falando que deu uma saturada. Saiu até muitos podcasts aí no Manual do Homem Moderno, com o Peter do Ei Nerd, o próprio Rolandinho também falando sobre a questão da Marvel. E não só isso, vários canais têm falado sobre isso, e hoje aqui eu quero falar o que a Marvel poderia fazer para solucionar todos esses problemas e tudo mais. E esse que é o tema aí do vídeo. E antes, eu quero falar que eu trabalho com histórias em quadrinhos, e essas aqui são algumas das produções, olha só, que eu acabei participando. Eu vou falar delas ao longo do vídeo, mas sem mais delongas eu quero ir. A Marvel, ela lançou recentemente o filme aí do Guardiões da Galáxia, que na verdade faz parte da fase 5 e foi meio que uma exceção aí em detrimento dos últimos lançamentos da fase 4, que foram considerados muito abaixo da média. Tirando, é óbvio, Homem-Aranha No Way Home, mas No Way Home às vezes ele não vai contar ali porque é um filme que tem a ajuda da Sony. E tirando também ali a primeira série que aconteceu, que foi WandaVision, ou WandaVision, né, WandaVisão aqui pra nós aqui no Brasil e tudo mais. Mas depois só teve produções ruins, produções muito questionáveis, né, que no máximo pegou ali um filme médio pra bom e não agradou muito o público. Mas o que a Marvel ela deveria fazer para melhorar isso daí? Eu vou fazer aqui alguns exercícios. No caso, se eu fosse o CEO da Marvel, qual que seriam essas decisões que eu iria tomar para melhorar isso daqui? A primeira decisão é que eu focaria no desenvolvimento dos personagens. Infelizmente a Marvel não tem desenvolvido bem os seus personagens nessas últimas produções que a gente teve aí da fase 4 e da fase 5. A gente tem 3 produções da Marvel aí que se destacam. A primeira é Guardiões da Galáxia, que foi o último lançamento, que foi feito aí pelo nosso queridíssimo James Gunn. A segunda foi Homem-Aranha No Way Home e a terceira foi WandaVision. Mas o que essas produções elas têm em comum? Elas têm a questão do desenvolvimento de personagens. A série da Wanda é uma série completamente com uma ideia nova, uma ideia criativa, mas que ela se fecha em desenvolver a Wanda e desenvolver os personagens que estão em torno da Wanda. No Way Home é um filme que se preocupa em desenvolver agora sim o personagem ali do Peter, do Tom Holland, dando para ele diversas coisas, diversas situações que faz o personagem amadurecer ali e crescer. E não só isso, também a gente tem aí Guardiões da Galáxia, que é um fechamento sensacional de toda essa trilogia dos Guardiões, mas que a gente também tem o foco principal: desenvolvimento dos personagens. Temos o desenvolvimento brilhante do Rocket, mas não só do Rocket, mas de todos os outros personagens juntos, inclusive dos vilões. Então, o que acontece é que a Marvel ela precisa desenvolver melhor os seus personagens, não só criar personagens ali que são personagens que eles colocam coisas que vai agradar ali determinado público ou uma ideologia, mas não desenvolvem às vezes motivação, a própria personalidade, né? Os sentimentos do personagem não é desenvolvido. E muitas das vezes também, quando acontece da Marvel, ao invés de evoluir o personagem, regredir o personagem, como no caso de alguns, como o próprio Thor, e não só o próprio Thor, o próprio Hulk, que infelizmente, desde ali Era de Ultron, ele vem declinando e não de fato ali sendo alguém que vai pegar e vai, como que eu posso dizer, desenvolver e evoluir. A própria questão, por exemplo, do Professor Hulk. O Professor Hulk era para ser o Hulk mais inteligente de todos, porque afinal de contas é a inteligência do Bruce Banner com a força do Hulk. Iria ser o Hulk mais forte, o que ia mandar e quebrar tudo, mas infelizmente se tornou aí o que
que eles colocaram no cinema e ninguém gostou porque é um Hulk sojado e parece que não tem força mais, nem parece o mesmo personagem que a gente viu e que a gente estava ansiando ver, o Hulk inteligente, com aquela força toda, e a gente vê, não teve e tudo mais. A segunda coisa que a Marvel ela deveria fazer é focar na história e no desenvolvimento da história. Infelizmente a Marvel não tem focado nisso. Todo filme ela tenta colocar um padrão, que é a famosa Fórmula Marvel, e ela tenta colocar aquilo que o roteiro deve ser e que todo mundo já está sabendo, sem contar um monte de piadinha em momento desnecessário, mas não desenvolve a história. Guardiões da Galáxia tem uma história até simples, né? O Rocket está lá perto da morte, eles vão atrás de algo para salvar um amigo. História simples, história que vai do ponto A ao ponto B, mas como tem o desenvolvimento dos personagens, você acaba tendo um bom desenvolvimento ali de uma história que muitas das vezes falta isso na Marvel. E às vezes a Marvel ela fica muito preocupada em incluir algumas coisas ideológicas e políticas na história e esquecem muitas das vezes de desenvolver o que se deve ser desenvolvido, porque afinal de contas as pessoas elas estão indo ao cinema porque elas querem ver um bom filme de super-herói, então precisa desenvolver. Infelizmente a Marvel não desenvolve, igual por exemplo a gente teve o BIP, né, o estalo do Thanos, e não teve desenvolvimento. Como é que a Terra voltou a ser a Terra, como é que os países voltaram a ficar normal, do jeito que tá normal, como que as religiões lidaram com isso, como que as pessoas que voltaram lidaram com isso. Por um exemplo, uma pessoa casada, era casada antes do estalo do Thanos, mas aí depois que ela foi instalada, ela desapareceu. Ela volta 5 anos depois e descobre que a esposa dele ou o marido dela tinha casado com outra pessoa. E aí, foram coisas que a gente não viu nesse desenvolvimento. Precisava desenvolver essa questão aí da história, mas ficaram muito preocupados em só colocarem uma ideologia e não apontar uma história para um caminho que na qual deveria ir. Terceiro ponto, a partir de agora foram pontos muito parecidos, né, gente? Mas a partir de agora você vai gostar do que eu vou colocar pra você, porque você vai ver que é diferente. O terceiro ponto tem a ver usar melhor a questão do multiverso. O multiverso, ele não é só uma teoria científica, mas ele é um ótimo artifício de roteiro para roteiristas. E o que eu faria se eu estivesse na Marvel e como que eu usaria o multiverso? Eu usaria o multiverso para dar liberdade para os diretores que eu contrataria. Isso mesmo, eu usaria do multiverso para fazer filmes autorais, como se fossem graphic novels. Um exemplo que a gente tem é da própria DC, que tem o Batman, The Batman, como um filme autoral, mas também temos o filme do Coringa como um filme autoral. Não fazem parte do universo principal da DC, nem vão fazer parte do universo da DC principal, mas você tem ótimos filmes que funcionam como graphic novels de universos separados, né? E que o público gostou, ou seja, eu iria usar isso daí para chamar um diretor renomado e falar tipo assim: chega aí, mano, vamos lá, Christopher Nolan, chega aqui, qual personagem da Marvel que você quer desenvolver o filme? Ah, eu quero fazer um filme sobre tal personagem, então, mano, toma aqui, faz um filme autoral seu, desse personagem aqui, na qual você quer fazer. Você, fulano de tal, chega aqui, qual o personagem da Marvel você quer fazer filme? Ah, eu quero fazer o filme desse personagem aqui, então toma aqui esse filme pra você. Ah, eu quero fazer um filme dos Illuminatis que aparecem lá no filme do Doutor Estranho, então toma aqui. Porque isso iria dar um fôlego maior ali pra Marvel, inclusive na questão de fazer filmes mais autorais, que não precisava estar tanto assim preso ao MCU. Então o diretor poderia matar quem quiser, o diretor podia fazer um filme de acordo ali com a história dele, poderia adaptar qualquer arco à maneira dele, ou seja, a gente poderia ter um outro Guerra Civil, mas muito mais parecido com o que é nos quadrinhos, um outro Planeta Hulk, mas muito mais parecido com o que é nos quadrinhos, ou seja, ia ser algo até melhor que os fãs eles iriam gostar. E a gente já vive uma maturidade no cinema que as pessoas já entendem que mais de um ator pode interpretar personagens em produções diferentes, então a gente poderia passar isso daí. Outra coisa que eu gostaria de falar, ia ser muito legal, hein, gente, ia ser muito bacana isso daí. Comenta o que você iria achar que isso acontecesse. E antes de falar do próximo, eu quero falar aqui para você curtir as nossas redes sociais, que é o Amigo Jesus. O Amigo Jesus está completando 10 anos esse ano, que é o nosso ministério aí principal, né, que tem como objetivo falar de cristianismo e cultura pop. Tá passando aí na tela, tem muitas tirinhas, muitas lives que fala sobre vida cristã, cultura pop
Então dá uma olhada lá, você que gosta. Eu quero falar também dos Supermanos, né? A gente, graças a Deus, não tem mais a edição física porque foram todas vendidas, mas tem a edição principal, a edição digital lá na Amazon. Compra lá e dá uma lida, porque é muito legal. Que tem essa seguinte pergunta: se existissem super-heróis cristãos no Brasil, será que eles continuariam sendo cristãos? Né? Então dá uma olhada lá, segue também as redes sociais, está aqui na descrição. E se você precisar comprar alguma história em quadrinhos, compre aí pelo nosso link. E para continuar e fechar aqui no último ponto que eu quero falar, o que eu faria aí para melhorar a história da Marvel é fazer filmes que não são de super-herói. Como assim, Rafael? Fazer filmes que não são de super-heróis? Isso mesmo. Imagina se a Marvel fizesse um filme contando a história do Stan Lee, desde o seu início até chegar no auge. Imagina se a Marvel fizesse uma história da própria Marvel, da própria editora. Ou fizesse um filme contando a história das histórias em quadrinhos nos Estados Unidos, ou até mesmo da época que teve censura, né? Ou seja, fazer filmes que não são de super-heróis, mas que tem a ver com ali a Marvel e super-heróis. Eu acho que seria muito interessante, né? Imagina um filme do Stan Lee indo para um cinema, né? Um filme do Jack Kirby indo para o cinema, né? Ou se não tem público para esse pessoal, apesar que eu acho que do Stan Lee o pessoal teria muito público, mas não tem público, cara, faz uma série do Disney Plus. Eu acho que seria muito mais interessante, ia dar um novo fôlego aí para as histórias do MCU. É óbvio que eu não iria abrir mão do MCU. Eu posso até fazer um vídeo aqui para falar para vocês o que eu faria dentro do MCU para fazer o pessoal ali voltar a ver e a assistir. E aí, você quer? Então, né, quem sabe aí eu não faço uma parte 2 falando sobre o que eu faria no MCU para voltar aí a audiência. Então, gente, esse é o vídeo, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal e deixe seu comentário. Você concorda comigo? O que você acha que faltou nesse vídeo para eu estar falando aqui e tudo mais? Então, no mais, até a próxima. Tamo junto e tchau, tchau.